Graça e paz, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, fale ao seu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 121. Nós vamos hoje continuar a nossa caminhada, a caminhada do peregrino. Estamos fazendo exposição sobre os salmos de peregrinação, Salmo 120 até o Salmo 134. E agora, depois de começar a nossa caminhada, enfrentando ali a mentira, enfrentando as línguas más, esse é um salmo que é diferente. Ele está numa região diferente. O cântico aqui muda de tom, muda de ritmo. É um novo cântico agora que nós vamos ver, não é? Nós sabemos que o povo de Israel, os peregrinos, viviam numa região distante de nós, lá no centro do mundo hoje, né? Lá em Israel. Nós vemos que, ali, como você vê no mapa, Israel, a terra de Israel, é uma terra diferente das outras do mundo. Tem algumas semelhanças com a nossa terra aqui. Uma das semelhanças que nós podemos perceber é quando nós olhamos para o lado ali da Serra do Curral, não é isso? Belo Horizonte é cercada pela Serra do Curral, cercada por montes. Vários bairros aqui são montes, muitos montes. Eu mesmo moro num bairro que precisa ter ali, se você não for de carro, se você for a pé. Eu já experimentei correr numa pista de Cooper que tem lá embaixo, eu falei, vou a pé. Depois, para voltar, não foi fácil subir aquele monte, não é? Então, nós mineiros, conhecemos um pouco sobre essa realidade. Você pode ver que, ali no mapa, que a terra é montanhosa, a terra de Canaã, toda em volta dos rios, cheia de vales, montanhas, uma terra abençoada por Deus. Mas, especificamente, esse salmo vai falar sobre um olhar que nós temos para os montes. E a gente vê que ali, a terra, nós vemos ali Jerusalém, e Jerusalém é uma terra também que tem os seus montes, não é? Lembramos de alguns montes, um famoso, Monte das Oliveiras, né? E quando a gente dá uma olhada melhor nessa terra, a gente tem a visão dos montes. Eu queria mostrar essa visão para os irmãos, porque o Salmo tem a ver com isso. Quando nós olhamos para aqueles montes, para esses montes que vocês estão vendo aí, e os peregrinos passavam por aquela terra e olhavam para os montes, e queriam ver alguma coisa nos montes, não é verdade? Eu queria que você lesse comigo o Salmo 121, vamos ler todos juntos, vamos ficar em pé, quem está em igreja, quem está em casa, acompanhe conosco a leitura. Salmo 121, diz assim, vamos ler juntos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Deus, lemos a tua palavra, Salmo 121, fale conosco, ó Espírito Santo, use o teu servo e abra os nossos corações para o entendimento do que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Nós te oramos pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Os salmos de romagem nós já vimos, esse é o título que provavelmente está na sua Bíblia, Salmo de romagem. São também traduzidos como salmos de peregrinação. Foram compilados como cancioneiro. E os judeus, depois do exílio, usavam para cantar os cânticos. Nós também temos alguns cancioneiros, alguns de canções antigas. Hoje está muito mais fácil, você vai na internet e tem tudo lá. Então, nem tem mais impresso, não é? Mas nós temos também o inário, que são hinos reunidos, compilados para cantarmos na nossa igreja. E aqui, os irmãos, nossos irmãos lá atrás, tinham os salmos, que foram compilados, e significavam muito aquele cântico, a forma como eles cantavam. Esse Salmo 120 até o 134 mostra essa caminhada do peregrino, uma caminhada que eles faziam para chegar a Jerusalém, para ter as festas,
quando foram restabelecidas as festas de adoração a Deus. Esses salmos, então, são como uma liturgia do culto, mas também uma liturgia de vida, um serviço de vida, não é? A nossa vida é uma liturgia, a nossa vida é um serviço a Deus, assim devemos viver. E quando lemos esses salmos, nós vamos percebendo isso, quanto ele fala da nossa caminhada, da caminhada dos judeus também na nossa caminhada. Mas agora, o som é diferente do som anterior do Salmo 120. Mudaram o acorde, mudaram a nota, não é? Moody até diz que esse salmo era cantado como um antifonário, ou seja, cantorias repetidas várias vezes, de forma repetida mesmo, né? Talvez parecido com alguns refrões que a gente até repetiu aqui no Eleva os Meus Olhos, é uma música que tem uma repetição forte no refrão, não é? Esse salmo, diferente do anterior, ele não demonstra um lamento ou murmuração, mas ele expressa a certeza que o peregrino tinha, de que ele estava protegido. Estou vendo aqui vários irmãos, todos aqui com máscara. Quem está aqui na frente não usa máscara para falar mais facilmente, mas todos buscando a proteção. A máscara que nós usamos hoje, a gente não tem tanta certeza se ela protege, mas aqui os peregrinos tinham certeza de que existia uma proteção sobre eles. Não existia dúvida, porque logo no início há a pergunta, eleva os olhos para os montes, e existe uma pergunta. Qual é a pergunta? De onde me virá o socorro? Só que a resposta vem prontamente, não se demora para a resposta, ela já vem logo. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o salmo continua, o cântico continua. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochila, não cochilará. Aquele que guarda a Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como a sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal. O Senhor protege a sua vida. O Senhor guarda em você de tudo que você faz. Ele guarda agora e guarda sempre. Todos esses versículos têm uma palavra que se repete muito, que é a palavra no hebraico chamar, que é guardar, tem o significado de guardar. Você pode ver várias repetições sobre guardar. O Senhor guarda, Ele guardará, várias vezes. Então, o peregrino longe de sua casa, exposto aos perigos da viagem, ele vai cantando isso. Ele vai cantando isso. Estou protegido, estou guardado. Ele passa por vários locais e sempre cantando, estou guardado, protegido. A proposição, irmãos, que eu tenho para esse salmo hoje é a seguinte: o peregrino, ele tem uma proteção completa do guarda supremo. Vamos responder, vamos falar juntos comigo? O peregrino tem uma proteção completa do guarda supremo. Vamos de novo? O peregrino tem uma proteção completa do guarda supremo. Então, duas perguntas que nós podemos fazer vendo esse salmo. Quem é o guarda supremo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que podemos fazer: como que ele guarda o peregrino? E o salmo nos mostra, nos dá a resposta para essas duas perguntas. Vamos caminhar por elas. A primeira, então, quem é o guarda supremo? A cena aqui, como nós vimos nos slides, você viu em casa, a cena aqui é a cidade cercada por montes. Alguns montes conhecidos, outros não. Aqui não fala o nome de nenhum monte, não especifica o nome, mas a cidade de Jerusalém era cercada assim por esses montes. E aqueles montes na época poderiam significar algumas coisas, irmãos. Por exemplo, o monte poderia ser o lugar onde se vigia, onde tinha sentinela. Então Jerusalém era uma cidade interessante porque você conseguia de longe perceber nos montes o que vinha, qual o perigo. Eu não sei se você já foi aqui no topo do mundo, você consegue ver aqui em Belo Horizonte, para quem não conhece, é um bom lugar para ir, depois que acabar a pandemia. Você consegue ver de longe, você percebe, se tem algum perigo, de longe você já percebe. Então, os montes poderiam sinalizar uma sentinela. Nesse caso, a preocupação era a seguinte: e se chegar um perigo?
eu sou sentinela, se chegar um perigo, eu estou vendo, como que eu me protejo? Essa seria a preocupação. Então, mesmo que os peregrinos vigiassem através dos montes durante a caminhada, quando chegasse o perigo, eles precisariam de proteção. Ou o monte pode também significar um local especial, um local de adoração. E aqui nós temos aqui duas divisões. Nós podemos perceber, por exemplo, que em Isaías 65, 7, diz assim: das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Então, nos montes, o que acontecia? Uma adoração, queimar incenso a um Deus falso. E a coisa era tão complicada que, em algumas situações, até se colocavam sacrifícios maiores, se matavam filhos nos montes como sacrifícios a deuses falsos. Terrível pensar nisso. Mas era a prática. Então, o monte também poderia significar essa idolatria. Quando se olhava para os montes, o que eu estou vendo? Eu posso ter a visão de que ali é um lugar de vigia da sentinela. Eu posso ter a visão de que ali é um lugar de adoração para deuses falsos. Não é? Mas eu também posso ter uma visão ali que era um lugar onde se adorava o Deus verdadeiro. Nós temos, por exemplo, o templo construído no monte. Não é? Mas quando a gente pensa nisso, então será que eles olhavam, já olhando para o templo, olhando para os montes, pensando no templo? Também nos vem aqui uma preocupação. Nessa época, o que acontecia? O templo primeiro que vocês estão vendo ali, ele já tinha sido destruído. O templo de Salomão. Mas foi reconstruído. O templo de Zorobabel foi reconstruído. Mas se você perceber o tamanho, e aqui nós temos poucas figuras, né, próximas do que realmente era. Não tinha, na época, selfie. Então, ninguém tirou uma selfie perto dos templos. Não é? Mas existem desenhos baseados nas histórias. Então, o que nós percebemos, e pela medida, claramente, quando lemos a Bíblia, vemos que o segundo templo era bem menor que o primeiro. Não é? Então, mesmo que olhasse para os montes, percebendo, não, ali é o lugar de adoração a Deus, o que se poderia pensar? Mas esse também é frágil, essa situação. Porque o templo ali foi destruído, agora construímos um templo menor. Aqueles que eram mais antigos até choravam quando olhavam para o templo e falavam assim: puxa, como era mais bonito o templo antigo. Mas Deus não falou que a segunda glória seria maior do que a primeira? Então, qualquer uma dessas três situações não demonstra a visão que o salmista tem aqui. Porque o que o salmista fazia? Ele olhava para os montes e perguntava: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Não vai vir da minha vigia, do meu sentinela, não virá dos deuses pagãos, não virá nem das minhas obras para adorar a Deus, porque esse templo foi construído por obras de homens. Por mais que Deus tenha dado toda a dimensão, todo o detalhe, foram os homens que construíram. O meu socorro não virá nada disso. Não virá da religião, não virá do paganismo, não virá da nossa força, do nosso trabalho, da nossa vigia, da nossa guarda. O meu socorro virá do Senhor. É isso que ele diz. Virá do Senhor. Somente o Deus Criador pode socorrer cada um de nós. E somente o Deus Criador pode nos socorrer por completo. Completamente. Plenamente. É assim que o salmista está mostrando. O guarda supremo é perfeito. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Foi assim que disse aí o texto. Meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Aquele que fez tudo, que faz tudo, que domina sobre todas as coisas, supremo. É nele que está o nosso socorro. Quando nós lemos esse salmo, uma ilustração que nos vem à mente é a ilustração bíblica mesmo.
de Elias, lá nos montes. Porque o Salmo fala aqui, ó, esse Deus, ele não dorme. Não foi isso? Na sua Bíblia está aí o versículo seguinte. Ele não dorme, ele não dormita, ele não cochila. E aí eu me lembro de Elias enfrentando aqueles profetas todos. E Elias até brinca com eles. Elias fala assim, tá, mas fala mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, está cochilando. E quando eles cantavam isso, eles deveriam lembrar da história de Elias. É possível. Nosso Deus não dorme. O Criador, o protetor, o guarda de Israel não dorme, não dormita. A confiança pode ser nele plena, porque ele guarda a cada momento da nossa caminhada, ele nos guarda. Ele não cochila, ele está atento. Ele é o próprio Deus. Ele que criou todas as coisas, nos protege e nos guarda. Guarda o povo de Israel. Então os judeus cantavam ao Senhor, que é o guarda supremo. Mas a segunda pergunta que nós precisamos responder, então, como que esse guarda faz? Como que ele guarda? Qual a forma? E o Salmo vai nos dando de forma belíssima. Como ele faz? Venha, acompanha comigo, olha o versículo de número 5. Você vê assim, o Senhor é a sombra à sua direita. O Senhor é a sombra à sua direita. A direita é um lugar de privilégio. Você pode procurar na Bíblia. Várias vezes vai se referir à direita como um lugar de privilégio, não é? Ou a direita é o sentido que você está indo, dependendo do sol, você olha a sombra, o sentido que você vai. Então, é aquele que te conduz corretamente. Mas o mais interessante quando fala que ele é a sua sombra é o seguinte, é que não tem como escapar da sombra. Você já tentou correr da sua sombra? Tem alguns que correm da sombra, não é? Com medo, está correndo da sombra, é a sombra. Não consegue escapar da sombra. Se tem sol, você vai. Se tem luz, você vai. A sombra vai atrás. Irmãos, o Senhor é a nossa companhia. Ele está conosco. Ele não se afasta de nós. Você pode correr, mas Ele não vai conseguir fugir. O Senhor vai contigo. Está junto. O Senhor não nos deixa sozinhos, irmãos. Assim que eles cantavam, estão num caminho de peregrinação, o Senhor está conosco, Ele é a nossa sombra, podemos seguir tranquilamente, pois Ele está conosco. Não vamos surgir para lado nenhum, o Senhor está conosco. E o Salmo vai mostrando de forma bela, ele vai ampliando isso. Então o Senhor está conosco, mas olha só o versículo de número 6. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. Então, o guarda é aquele que nos guarda com a sua companhia, mas ele não faz isso de forma constante. O sol lá na região mais quente, o sol é importante para a nossa vida, né? Precisamos de vitamina D e tal, e é muito bom. Mas temos que tomar cuidado também, não pode ser muito sol. Então, quando você está no deserto, é complicado, você precisa de uma proteção. Agora, o que protege do sol? O que protege do sol quando você está no meio do deserto? É a nuvem, né? Quem que pode mandar a nuvem, irmãos? É Deus que mandou a nuvem. Lembram do povo de Israel lá e Deus mandava a nuvem durante o dia? Então, e a nuvem ficava ali de forma constante, sempre com o povo, não é? Então, esse pedaço desse salmo nos fala isso. De dia não lhe fará mal o sol. Aí alguém pode perguntar, tá, mas e a lua? A lua, como é que faz? Não tem sombra? Até tem, mas uma sombrinha de nada, não é? Aqui, irmãos, nós podemos entender isso conhecendo a poesia hebraica, porque a poesia hebraica, quando ela faz esses opostos, assim, ela coloca o sol, coloca a lua, esses opostos e coloca juntos, ela está dando sentido de totalidade. É tanto o lado extremo quanto o outro lado extremo. Então, Deus está conosco continuamente, em todos os lados, de norte a sul, de leste a oeste, conforme você queira pensar, conforme seja a nossa linguagem aqui, que é diferente da hebraica, não é?
Mas isso significa essa totalidade, é total, do início ao fim. Mesmo que o sol vá embora e a sombra vá, o Senhor não, Ele estará conosco. E Ele está conosco. Então o Senhor nos guarda de forma constante. Mas se a gente continuar avançando, olha só, versículo de número 7. O Senhor guardará você de todo mal. Guarda de todos os perigos. Todos os perigos. Talvez você tenha alguns temores na sua vida, não é? O que realmente te traz medo, te traz receio? Tem um filme interessante, das Crônicas de Nárnia, me parece que é o número 3, um livro também, onde eles estão num barco, naquele barco tem uma situação onde vem um perigo sobre eles, e fala, oh, não pense em nada não, que virá o perigo exatamente o que você pensar. E as pessoas não têm essa tendência, quando fala isso, vai no principal medo. Já pensa logo, não é? Irmãos, seja qual for o teu receio, qual for o teu medo, qual for o perigo que vem sobre ti, o Senhor estará contigo em todos os perigos. Ele te guardará de todos os males. Pode fazer sua listinha. O Senhor estará contigo. Aqui eles estavam lá no deserto, poderiam ter várias coisas, assaltantes, pessoas más, as feras, né? Eles estavam na caminhada, passavam também por florestas, lugares que a gente não conhece no detalhe, mas estavam sujeitos a tudo isso. O Senhor estava com eles. Eles cantavam isso, glorificando ao Senhor. O Senhor está comigo. Pois o Senhor criou tudo isso aqui, toda essa natureza, tudo que existe, Ele que criou e Ele controla. Estamos seguros. Não há mal nenhum que possa nos atingir profundamente, porque o Senhor está conosco. E você continua avançando, o salmo vai aumentando, não é? Olha só agora o versículo 7, o final dele. Ele guardará o quê? A tua alma. E aqui, meus irmãos, quando lemos alma, vemos aqui o centro do nosso ser, nosso espírito, ou nosso coração, o nosso ser, o que nós somos. E talvez, irmãos, principalmente nos nossos dias, mais do que as doenças que estamos enfrentando, as doenças físicas, mais do que a pandemia que está diante de nós, nós percebemos que a doença da alma ainda é mais terrível. Quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas preocupadas com aquilo que nem aconteceu ainda. Percebe isso? Você já parou para pensar nessas questões? Às vezes nós ficamos ansiosos porque preocupamos com coisas que nem aconteceram ainda. Pode ser que aconteça, mas nem aconteceu. Isso nos abate mais, muitas vezes nos abate mais do que as doenças físicas. Mas o salmista, os peregrinos, o povo cantava que o Senhor guardava da alma. Guardava da alma. Ele pode ir onde ninguém vai. Ele pode cuidar lá do nosso fundo, onde ninguém tem acesso. Ele pode. E Ele transforma. E Ele guarda. É o guarda de Israel. Ele pode tratar cada ser humano individualmente. E aqui nós percebemos isso também. Guarda a nossa alma, guarda o nosso espírito, guarda-nos individualmente. Nós somos uma igreja com 200 membros, 300 membros. A igreja presbiteriana, 1 milhão de membros no Brasil. Quantos cristãos no mundo nós temos? Mas Deus trata cada um. Deus conhece cada um. Ele cuida do povo dele como um todo. Cuida da caminhada toda dos peregrinos. Mas Ele vai no fundo do ser de cada um. Nos conhece. Não conseguimos esconder nada dele. E Ele nos cura profundamente. Veja que belíssimo esse salmo. Ele vai ampliando as possibilidades de onde Deus... Por isso que é o guarda completo, não é? Por isso Ele guarda de forma completa. Guarda supremo. Porque são todas as áreas. De forma completa, ampla. E o versículo de número 8, veja, irmãos, o Senhor guardará, vamos ler juntos, o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. A sua saída e a sua entrada, nós podemos entender como, ok, nós vamos para as festas,
Não é? Imagina o povo lá, nós vamos para a festa, vamos sair, Deus vai nos guardar. Quando chegarmos lá, Deus também vai nos guardar, estará conosco, na saída e na entrada. Então podem ser locais, lugares, não, onde nós estamos, onde nós vivemos aqui. Vamos sair para fazer alguma coisa, Deus vai guardar. Até chegar, Deus vai guardar. Mas também podem ser momentos, não é? Podem ser locais, mas podem ser o tempo. Desde quando você nasceu, desde quando você saiu do ventre da sua mãe, até a sua entrada na sepultura, o Senhor estará. Percebe? Em todo lugar, em todo tempo, as duas coisas que nos prendem, né? O espaço e o tempo. Em todo o espaço, em todo o tempo, o Senhor nos guardará. O Senhor está com os peregrinos, do começo ao fim. No presente, podemos dizer, meu socorro vem do Senhor. Em momentos futuros da nossa vida, os peregrinos falavam, o Senhor estará conosco. E por fim, depois do final da nossa vida, o Salmo termina como? Desde agora e para sempre. Então também, chegou na sepultura, não chegou ao final. Não é ali o final. É para sempre. Ele vai continuar guardando. Belíssimo salmo, irmãos. Belíssimo. Salmo 121. Mas o que isso traz para nós hoje, irmãos? O salmo continua sendo cantado nos nossos dias. Podemos cantá-lo tranquilamente, pois os montes continuam aí à nossa vista. Não é? Os perigos do mundo atual são diferentes daquela época, mas continuam nos atormentando. Muitas vezes, a pressão que sofremos, pressão de todos os lados, na área financeira, na área psicológica, na área material, seja qual for, pressões, dificuldades que nos atormentam, nos atrapalham, nos faz sentir perdidos. Podemos cantar esse salmo, eleva os olhos, de onde me virá o socorro? Nós hoje precisamos ainda do socorro de Deus. Ou na situação mais específica que estamos vivendo, uma pandemia que está se alastrando por todas as regiões, não é? Onde está o nosso socorro? O caos econômico que pode vir, que em alguns lugares está vindo, onde está o nosso socorro? Ou pessoas que não estão aguentando isso, estão tirando sua vida, se suicidando, não conseguem lidar consigo mesmas, famílias que não conseguem viver juntas dentro de casa, tem que ficar ali junto, mas não está conseguindo. Muitos problemas, os perigos parecem ser diferentes daquela época, mas na essência não são, irmãos. Na essência não são. Na essência eles são parecidos. Significam a mesma coisa. Esses perigos significam a distância de Deus. Estar distante de Deus nos traz essas preocupações, essas dificuldades, essas lutas, esses sofrimentos. Sem o Senhor, os peregrinos estariam perdidos. Sem o Senhor, nós também estamos perdidos, irmãos. Nós somos peregrinos nessa terra. Mas há esperança, e é isso que o Salmo fala. A confiança é que o Senhor nos acompanha pela caminhada. Ele é a nossa sombra, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso guarda supremo, o nosso Criador, o nosso protetor. A sua providência nos dá vida, nos dá as coisas básicas também, o alimento, as vestes, mas a sua graça nos dá vida e nos dá vida em abundância. Os nossos passos são guiados pelo Senhor, pelo Salvador. Ele não está longe, não está indiferente das nossas dificuldades. Ele não nos abandonou, Ele não está dormindo. Ele não dormia desde lá até agora. Ele continua acordado. A sua proteção é garantida. É o Deus que nos guarda. E Ele nos protege, irmão, constantemente. Ele protege a cada um de nós, totalmente. Ele protege pessoalmente, você que está ouvindo. Ele protege o nosso espírito, a nossa alma, espiritualmente. Ele nos protege eternamente. E Ele nos protege eficazmente, ou seja, é eficaz, é perfeito o que Ele faz.
seja qual for o momento, em todo o tempo todo, Deus é o nosso protetor. Aleluia por isso. Glória a Deus. Mas, irmãos, esse salmo nos mostra a visão de Cristo. Veja, o salmo diz que foi o Criador que fez os céus e a terra, e nós percebemos que Cristo estava lá, por meio dele tudo se fez. Não é assim que diz João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo estava lá, presente, no início, mas também, esse mesmo Jesus, é aquele que intercede por nós em nossa proteção. Ele não só nos criou, mas Ele está conosco, nos protegendo e pedindo pela nossa proteção. Ele é intercessor, Ele ora assim a Deus, ao Pai, em João 17,15, não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus intercedendo para que a proteção esteja conosco. A proteção de Deus, a providência de Deus esteja conosco. Na verdade, o próprio Jesus está conosco. Ele é a nossa sombra, Ele nos acompanha. Lembra o que Ele disse lá em Mateus 28, 20? E eis que estou convosco todos os dias. Só a bateria do celular aqui que não está todo dia, do microfone. Obrigado, pastor. E eis que estou convosco todos os dias, até para sempre, eternamente, até a consumação dos séculos. Não vai acabar. O Senhor está conosco, não nos abandona nunca. É o nosso guia pela caminhada. Na verdade, de fato, Ele é o próprio caminho. Quando nós caminhamos, peregrinos nessa terra aqui, os pés no chão, mas a gente fica olhando. Tá, os pés estão no chão, mas onde que está o caminho? E quando nós falamos assim, onde está o caminho, a nossa estrada, nós não estamos falando, fisicamente, nós estamos falando a forma de viver. Onde está? É Jesus. A gente olha para Ele, essa é a nossa caminhada. A gente está com os pés no chão, com os olhos na cruz. Aliás, também era uma área de montes. O Calvário, também no alto, no monte. As pessoas olhavam para a cruz de Cristo. Lá onde Ele verteu o sangue por nós, por mim, por você, se entregou por nós. Enquanto estávamos na idolatria, olhando para o monte idólatra, Ele se entregou por nós. Enquanto estávamos no nosso egoísmo, na sentinela que vigia, achando que ela vai resolver todas as coisas, o Senhor Jesus se entregou por nós. Enquanto estávamos confiando na nossa força, o Senhor Jesus falou, você não é forte, eu me entrego por você. Ele é o Senhor, é o nosso protetor. O socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, lendo esse salmo, vendo tudo isso, a pergunta para nós é, então, como viveremos? Como peregrinos, como viveremos a nossa caminhada? Como correremos o nosso caminho? E eu queria colocar 3 aplicações para nós. A primeira, nós viveremos com um senso de confiança plena em Deus. Nós viveremos com um senso de confiança plena em Deus, porque o socorro vem de Jeová. Então não podemos desanimar, confiar em Deus, seguir a nossa jornada, ela ainda continua. Não é porque estamos parados, talvez, pelo momento, em casa, alguns, não, a nossa jornada continua. Não podemos nos reduzir, esmorecermos, não. Levantamos a nossa cabeça, fazemos as nossas tarefas, as nossas atividades, o que é necessário fazer, como fazer, não é? Confiando em Deus, seguir em frente, pois Ele não vai deixar nossos pés vacilarem. Então a confiança é perfeita no Senhor, a força vem dEle, a destreza para desviar dos problemas que eu enfrento, que você enfrenta, vem do Senhor. Então viveremos com essa confiança plena no Senhor. Ele cuida não só das nossas coisas materiais, mas do nosso espírito, profundamente. Então a confiança é no Senhor. Ele trata de todas as nossas preocupações, aquelas mais ocultas, que cada um tem, Ele trata. Então confiemos no Senhor, sem temer.
Mas, irmãos, e segundo, como viveremos? Viveremos seguros frente aos perigos. Não tem medo de perigo, não temer os perigos, não há o que temer. Quem guarda é o Senhor que criou todas as coisas. O mesmo Deus que fez tudo é aquele que nos garante a sua proteção. Podemos caminhar durante o dia ou durante a noite, com o sol, com a lua. Vamos lá. Podemos seguir, podemos passar pelos problemas da vida, porque virão. Nós não somos livres dos problemas, estamos nesse mundo. Mas nós não tememos a notícia ruim, nós seguimos. O peregrino não é um andarilho sem rumo, sem objetivo, não. Nós temos um objetivo, é chegar na glória. É Cristo, o alvo é Cristo, nós seguimos, e Ele está conosco. Ele nos protege, nos livra de todo o mal, nos livra do mal do mundo, nos livra do mal do nosso maior inimigo, o inimigo das nossas almas, nos livra de nós mesmos, irmãos, do nosso egoísmo, do nosso pecado, e Ele nos faz voltar para Ele. Então sigamos, firmes, frente aos perigos dessa vida. Mas em terceiro, como viveremos? Viveremos com um olhar bíblico. Para onde estamos olhando, irmãos? Para onde você está olhando? Qual monte que você está olhando? Um monte de problemas, um monte de dúvidas, um monte de aflições, um monte de desilusões. Qual o monte que você está olhando? Um monte de medo? Mude o seu olhar. Olhe acima dos montes. Mudemos o nosso olhar para além dos montes. Olhemos para Cristo. O homem natural é cego, ele não consegue ver isso, ele vai ver só o monte. Mas aquele que o Senhor transformou, vê além do monte. Vê o Senhor. A Bíblia cura a nossa cegueira. Então devemos olhar o mundo através dessa cosmovisão cristã, bíblica, do óculos da palavra de Deus. É por aí que nós vamos ver. É por aí que nós vamos buscar o socorro verdadeiro, porque o nosso socorro não vem dos montes de ciência, do monte de filosofia, do monte de ideologia, do monte de economia, não vem disso aí. Não vem nem dos montes de Minas, não é dali que virá o nosso socorro. O socorro não vem em nenhum monte da nossa terra. O nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, quando olharmos novamente para os montes, agora está escuro, não dá para ver os montes ali, mas você pode olhar amanhã. Quando você olhar novamente para os montes de nossa terra, lembre-se que a nossa pátria não é aqui, ela está acima daqueles montes. A nossa pátria é eterna com o Senhor Jesus. Olhemos acima dos montes, olhemos para o Senhor Jesus Cristo. Glórias eternas ao Senhor. Que Deus abençoe. Irmão, nós estaremos orando ao Senhor, depois de recebermos uma palavra tão especial. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus, pedindo ao Senhor que nos visite com a sua graça, que possamos olhar além dos montes, dos problemas, das dificuldades, das lutas que todos nós enfrentamos, que possamos olhar, como diz o texto e a pregação que recebemos, olhar para o Senhor. Ele está conosco, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela palavra que recebemos, que falou profundamente o nosso coração. Nós queremos olhar para o Senhor cuida de nós. O Senhor é a nossa sombra à nossa direita. O Senhor é aquele que guarda a nossa alma. O Senhor é aquele que guarda a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Por isso nós queremos olhar para o Senhor. Ó grande Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um que veio aqui nesta noite. Que nenhum saia daqui do jeito que entrou. E cada um, ó Deus, que acompanhou essa transmissão, ó Deus, em sua casa, conforte cada coração, fortaleça cada família, tira, ó Deus, o medo e coloca a fé, ó Deus, a proteção e o desejo de cada um viver ao lado do Senhor. Nós não queremos viver, ó Deus, longe do Senhor. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Ó Deus, assim como existe um vírus, ó Deus, invisível que pode matar, existe o Senhor, um Deus invisível, que está presente aqui conosco, um Deus onipotente, onisciente,
onipresente, guardando a nossa vida, nos libertando dos nossos pecados, nos livrando de todo mal, nos livrando do pecado, nos livrando das garras de Satanás e nos protegendo e preservando a nossa vida para a tua glória. Louvado seja o teu nome. E louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos olhar para Jesus, aquele que no monte do Calvário deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue, nos purificou de todo o pecado, que foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, que foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e há de voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, estabelecer o estado eterno, o novo céu e a nova terra, onde moraremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Que a nossa esperança, ó Deus, esteja além desta vida. Console cada coração, encha cada coração de esperança em nome de Jesus. Que aquele que está doente, ó Deus, possa ser curado. Que aquele que está perdido possa ser salvo. Que aquele que está, ó Deus, desorientado possa encontrar o caminho que é Cristo. Que aquele, ó Deus, que está nas garras de Satanás seja liberto de todo o mal e encontre com o Redentor, o Salvador, que é Cristo Jesus. Pai bendito, nós oramos, ó Deus, também, ó Deus, pelos enfermos, pela vó da Letícia, ó Deus, a bisavó, guarde a vida dela, o seu tratamento de saúde, ó Deus bendito, visita, ó Deus, a sua vida, em nome de Jesus, e oramos, ó Deus, que aquele que entrou aqui, ó Deus, enfermo, possa sair curado, e aquele que entrou, ó Deus, com o coração cheio, ó Deus, de amargura, cheio, ó Deus, de medo, possa sair daqui com o coração cheio de esperança em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração com gratidão, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos receber a bênção apostólica com o pastor Rui, e você que está acompanhando a transmissão, que Deus te abençoe, receba a bênção do Senhor, que Deus abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, que essa semana seja uma semana abençoada para você e para a sua família, que você possa carregar esse texto no coração, essa pregação que Deus falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Receber a bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o Israel de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, irmão. Vá em paz, na graça de Deus.